Bom dia! Hoje são 8 de janeiro de 2019, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o sétimo vídeo, 7 da série Papa Ratzinger versus Ateu Paulo. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre o livro que aqui está. Deus existe? E as respostas aí do Joseph Ratzinger e do filósofo ateu Paulo Flores Derecais. Este livro aqui teve origem em um debate que ocorreu no dia 21 de fevereiro de 2000, portanto, há quase 19 anos, envolvendo ali o cardeal, na época, Joseph Ratzinger, que depois veio a ser Papa, e o filósofo ateu Paulo Flores Derecais. Eles se reuniram no Teatro Quirino, em Roma, com a intermediação ali, o intermediador, o jornalista Gad Lerner. Então esse debate fez muito sucesso e eles resolveram fazer aí o livro. Como você vê aqui, o título do livro é Deus Existe? Só que em todo o livro, nenhum dos dois, nem o Ratzinger e nem o filósofo ateu Paulo, nenhum deles trata dessa questão aí, dessa resposta. Deus existe? Eu acho que isso aí foi apenas um jogo de marketing para vender o livro. Mas eles falam sobre muitos assuntos. E eu estou aqui ainda trabalhando sobre fé e razão, não é? Muito bem, então vamos aqui a mais um vídeo, o número 7. Aqui na sequência, gente, eu quero que vocês entendam. Aqui o Ratzinger, na primeira parte do livro, peguei aqui um trecho do Ratzinger e depois aqui na página 27 a manifestação do ateu Paulo. Aqui a manifestação do Ratzinger, continuando nas páginas 28 e 29. E aqui uma manifestação do ateu novamente, certinho? Na sequência. Aqui com a palavra o Ratzinger, depois o Flores, depois o Ratzinger, depois o Flores. Certinho? Muito bem. Na página 14 do livro, o Joseph Ratzinger, cardeal católico, diz assim: poderíamos dizer, que o cristianismo convenceu pela união da fé com a razão. É o que diz aí o Ratzinger, não é? E isso aqui não se sustenta, não é? Porque não existe razão em religião alguma, como também aqui no cristianismo, certinho? Mas aí é o que o Papa afirma, certo? Muito bem. O filósofo Paulo Flores, na página 27, depois de ter ouvido o que diz aqui o Ratzinger, ele responde assim, com duas afirmações. Ele traz aqui a expressão latina credo quia absurdum, que significa creio porque é absurdo. Isso aqui foi atribuído ao cristão Tertuliano. Então, na doutrina cristã, a máxima é creio na fé cristã porque ela é absurda. Isso aqui é uma criação dos próprios cristãos e não de um ateu qualquer. Entendeu? Então você vê aqui que creio na crença cristã porque ela é absurda. Você já vê aí que isso aí é um absurdo, não é? Uma afirmação dessa. E o Paulo traz também a própria afirmação do apóstolo Paulo em uma de suas cartas, que está ali no Novo Testamento.
o próprio apóstolo Paulo dizia: a fé, isto é, a fé cristã, a fé é escândalo para a razão. Quando ele diz que a fé é escândalo para a razão, é óbvio que no cristianismo não existe essa união da fé com a razão, como diz aqui o cardeal Ratzinger. Não existe. Ao contrário, a razão se ausenta também do cristianismo e por vários fatores. Certinho? Muito bem. O Ratzinger, novamente aqui nas páginas 28 e 29, depois de ter ouvido aqui o ateu Paolo, ele diz assim, entre outras coisas: é verdade que Paulo fala do escândalo da fé. Aqui o próprio Ratzinger reconhece que o próprio apóstolo Paulo dizia que a fé era um escândalo para a razão. E continua o Ratzinger: sabemos, nós cristãos, sabemos que o anúncio da ressurreição gera escândalo. Ou seja, o próprio Ratzinger, que começou aqui dizendo que no cristianismo existe a união da fé com a razão, aqui ele já reconhece que a fé cristã era um escândalo para a razão. Ele mesmo aqui reconhece que falar em ressurreição de mortos, que é a bandeira principal do cristianismo, é o que sustenta o cristianismo, é a ressurreição de Jesus, que não houve. Então, ele diz aqui que realmente a ressurreição gera escândalo. Aí, depois de ter ouvido novamente o Ratzinger, diz aqui o Paolo Flores, na página 31 de seu livro, ele diz assim: é preciso afirmar a fé como um direito, que, no entanto, está em conflito com a razão. Então, o ateu, filósofo italiano Paolo diz aqui que a fé, ela pode ser e deve ser confirmada como um direito. Cada pessoa tem o direito de ter sua fé. Isso aqui ele não tira. E é claro, ele está com razão. Só que ele diz que qualquer fé cristã, ou qualquer fé religiosa, e também aqui a fé cristã, está em conflito e sempre esteve com a razão. Então, aquilo que o Ratzinger começa aqui, dizer que o cristianismo une fé e razão, isso aqui não tem, essa afirmação do Ratzinger, não tem sustentação alguma dentro da doutrina do cristianismo. Certinho? Muito bem. Depois de o Paolo Flores ter dito isso aqui, aí entra o jornalista, o intermediador, o Gad Lerner, na página 31, e aí ele vai dizer assim: a ressurreição, diz aqui o jornalista, a ressurreição, a loucura da ressurreição como elemento central da fé cristã. O jornalista aqui, ele vai passar agora a palavra novamente para o cardeal Ratzinger. Mas ele diz aqui, antes de passar a fala, ele diz aqui que a ressurreição, e no caso aí, a ressurreição de Jesus, ele diz que essa loucura aí é o elemento central da fé cristã. E é. Sem a ressurreição de Jesus, não existe o cristianismo. A ressurreição de Jesus é o elemento central para a existência do cristianismo. Isto é, uma ilusão, que é a ressurreição de Jesus, é o elemento central da doutrina cristã. Entendeu? Muito bem. E aqui está a prova de que a ressurreição de Jesus, essa fantasia aí, é o elemento central do cristianismo. Não é a crença em um Deus único, não. É a ressurreição de Jesus. Se não houve ressurreição de Jesus, então acabou-se o cristianismo. E é o que diz aqui
num caso hipotético, o próprio apóstolo Paulo. Ele diz em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 13 e 14, o que está aí. Ele traça um caso hipotético, o apóstolo Paulo. Veja o que ele diz. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Então o próprio apóstolo Paulo aqui está dizendo que o elemento central do cristianismo, o porquê da existência do cristianismo, é a ressurreição de Jesus. Se Jesus ressuscitou, aí está o cristianismo. Se Jesus não ressuscitou, aí o cristianismo deixa de existir. E na verdade, Jesus algum ressuscitou. Ninguém ressuscita. Morto algum ressuscita. Isso aqui é uma fantasia daquele tempo, daquela época, e que está lá nas escrituras hebraicas, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Então a ressurreição de mortos, essa fantasia no mundo antigo, ela não foi uma criação dos cristãos. E é o que vou mostrar aqui nesse vídeo, certinho? Ela não foi uma criação dos cristãos. Essa fantasia chamada ressurreição de mortos já era de muito tempo. Já era pregada nas narrativas lendárias da Bíblia há muito tempo. E é o que vou mostrar aqui agora. Essas passagens aqui, apenas algumas, todas do Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Eu trago os exemplos aqui, não do Novo Testamento, mas do Velho, para provar de forma incontestável que os cristãos não inventaram a ressurreição de mortos. Os cristãos pegaram essa fantasia, ressurreição de mortos, e colocaram em sua doutrina, porque eles buscaram isso aí nas escrituras hebraicas. Certinho? E aqui estão os exemplos. Tudo aqui do Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Então vamos lá. Em Isaías, capítulo 26, versículo 19, já temos aqui a fantasia também, ressurreição de mortos. Diz assim: os vossos mortos e também o meu cadáver, o Isaías aí dizendo, viverão e ressuscitarão. Olha aqui, a ressurreição de mortos, como não é uma criação dos cristãos. Quando alguém escreveu o que está aqui, não havia ainda o cristianismo. O cristianismo surgiu depois de mais de 1000 anos, depois daqui. Então não havia no planeta Terra um cristão sequer quando alguém escreveu o que está aqui. E aqui já está a ressurreição de mortos. Veja aí. Outro exemplo, em Daniel, capítulo 12, versículo 2. Diz assim: muitos, veja aí, muitos dos que dormem no pó da terra, ou seja, muitos dos que já morreram, muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão. Olha aqui a ressurreição de mortos, na fantasia das escrituras hebraicas. Uns para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno. Veja aí a ressurreição de mortos aqui. Entendeu? Outro exemplo, em Ezequiel, capítulo 37, versículo 12. Diz assim: portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, melhor dizendo, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então você vê aqui que em Ezequiel, aqui ossos humanos
estavam ali, obviamente, mortos. Seres humanos mortos. E está dizendo aqui que o Deus abrirá, o Deus dos hebreus, abrirá a sepultura, veja aí, onde estão os ossos, e as pessoas voltarão a viver, ressuscitarão. Então você vê aqui mais um caso de ressurreição de mortos aqui nas escrituras hebraicas. Entendeu? Isso é para provar a vocês que ressurreição de mortos não foi uma invenção dos cristãos. Quando os cristãos vieram, apareceram, eles viram essa ressurreição de mortos aqui nas escrituras hebraicas, e aí os cristãos passaram também a propagar a ressurreição de mortos. Certinho? Outro exemplo, no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 22, novamente aqui, a ressurreição de mortos. Vamos lá. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. O menino aqui ressuscitou. E aqui o Elias, o grande Elias aí. O Elias participando aqui de uma ressurreição de mortos. Aqui o menino estava morto. Aqui na cidadezinha de Sarepta, o menino estava morto. A mãe dele aqui era viúva, o menino morreu. E aí o Elias invocou o Deus hebreu e o menino ressuscitou. Mais um caso aqui de ressurreição de mortos. Entendeu? Outro exemplo, em 2 Reis, capítulo 4, versículos 32 e 34, diz assim: Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto também, sobre a cama. E depois de fazer algumas ali medidas, o profeta aqui, aqui é o Ezequiel, após fazer ali alguns procedimentos na criança que já estava morta, aí o Ezequiel conseguiu aqui ressuscitar o menino, esse aqui, um filho de uma sunamita. Certinho? Então aqui o menino estava também morto e o Ezequiel conseguiu aí ressuscitar essa criança. Certinho? E aqui, ó. E a carne do menino aqueceu, isto é, o menino que estava morto voltou a viver. Então você vê aqui alguns exemplos nas escrituras hebraicas, muito antes de existir um cristão sequer na vida, já havia essa fantasia chamada ressurreição de mortos. Aqui prova que a ressurreição de mortos não foi uma invenção dos cristãos. Quando os cristãos apareceram aqui, depois de 10 séculos, depois de mais de 1000 anos, quando os cristãos apareceram, eles tinham posse dessas escrituras aqui, hebraicas, porque os cristãos, eles eram da sociedade judaica, eles eram judeus, certinho? Então eles tiveram acesso ao que está nas escrituras hebraicas. Então eles pegaram essa ressurreição de mortos, que é uma fantasia, e trouxeram para a sua doutrina cristã, certinho? Resumindo, a ressurreição de mortos é uma fantasia do mundo antigo. Ninguém jamais ressuscita. Morreu realmente, acabou-se. Ninguém ressuscita. Cadáveres não voltam a ter carne. Ninguém ressuscita. Essa loucura aqui, chamada ressurreição de mortos, e no caso aqui, ressurreição de Jesus, isso aqui é apenas uma ignorância do homem antigo. Ninguém fala em ressurreição de mortos. Nunca houve isso. Isso aqui é fantasia para dizer que o homem é infinito. E não é. Certinho? Então, o elemento central do cristianismo é uma fantasia.
a ressurreição de Jesus. Jesus jamais ressuscitou. O Ezequiel aqui jamais ressuscitou uma criança. O Elias aqui jamais ressuscitou uma criança. Jamais. Entendeu? Então o elemento central do cristianismo não é a crença em um Deus único, no Deus dos hebreus. Não. O elemento central do cristianismo, como mostra aqui o apóstolo Paulo, é a crença na ressurreição de Jesus. Como não houve ressurreição de Jesus, acabou-se o cristianismo. Acabou-se. E esse jogo aí, hipotético, é feito aqui pelo próprio apóstolo Paulo, quando ele diz: e se não há ressurreição de mortos, se isso é verdade, não há, diz aí o apóstolo Paulo, se realmente não existe ressurreição de mortos, então Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, então o cristianismo, a nossa propaganda, é vã. Não tem sentido algum. É isso aqui a que chegou, num caso hipotético, o apóstolo Paulo. E isso é uma verdade. Jesus algum ressuscitou. Ninguém ressuscita depois de morto. Está morto? Acabou-se. Acabou-se. Entendeu? Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.